Já consideramos os assim chamados atributos morais ou comunicáveis de Deus, e ao fazê-lo nos lembramos de que não estamos preocupados com um enfoque meramente intelectual ou teórico. Tudo isso é necessário para chegarmos ao conhecimento de Deus, para podermos adorá-lo verdadeiramente, para podermos ter com ele comunhão e ser por ele abençoado. Portanto, enquanto nos preocupamos com a excelência da própria doutrina, tudo tem um propósito muito prático. A história da Igreja, através dos séculos, nos revela muito claramente que erros, heresias e calamidade têm se infiltrado na vida individual e na vida da Igreja como um todo, só porque as pessoas têm ignorado algumas partes do ensino da revelação concernente a esta grande doutrina. De modo que constantemente estaremos mantendo estes dois grandes pensamentos juntos. Desejamos conhecer a Deus, sim, mas não meramente para que tenhamos conhecimento. É sim para que também vivamos de conformidade com Ele e com seu plano para nossas vidas. Lembramos-nos também de que para conhecermos a Deus somos inteiramente dependentes da revelação dada por Deus de si mesmo. Por isso, a próxima coisa que temos a dizer é isso. Deus nos deu a verdade sobre Ele e seus atributos de uma forma muito especial, aplicando nomes especiais a si próprio, e assim chegamos ao grande tema dos nomes de Deus. Não é possível lermos a Escritura sem notar que certos nomes consistem também em focalizar a atenção sobre um aspecto ou outro do ser de Deus, do caráter de Deus. E assim podemos considerar esses nomes de Deus como que definindo seus atributos ainda mais especificamente. O nome sempre representa o caráter. Muitas vezes dizemos sobre alguém que ele tem um bom nome. Podemos estar nos referindo a um médico ou a um advogado. E quando dizemos isso sobre ele, queremos dizer que ele tem um bom caráter nesse sentido. Ele tem certas qualidades e habilidades que apreciamos. Um nome, pois representa o que realmente a pessoa é, seu caráter, suas propensões e perfeições. E sempre que vocês encontrarem esses nomes usados por Deus na Bíblia, descobrirão que isso é exatamente o que eles fazem. E assim vocês descobrem que houve certas pessoas na Bíblia que queriam saber de Deus qual era o seu nome. Famoso incidente nesse sentido é aquele de Jacó em Peniel, naquela noite decisiva em que ele voltava ao seu país de origem. Ele se tornara um homem rico, tudo parecia em perfeita ordem. Sim, porém havia uma grande dificuldade. Ele sabia que seu irmão Esaú vinha vir ao seu encontro e recordou-se que havia pecado contra ele, portanto ele estava com medo. Então enviou suas esposas e seus bens para que atravessassem o rio e ele permaneceu na retaguarda, sozinho do outro lado. De repente, um homem começou a lutar com ele e Jacó compreendeu que aquilo era algo muito estranho. Estava consciente de que havia algo de divino em tudo aquilo. Portanto, disse a pessoa com que lutava: Dai-me, peço-te, a saber o teu nome. Gênesis 32 e 29. Com isso, queria dizer: Quem é você? Diga-me a verdade. De fato, ele disse: Presinto de que você não é uma pessoa comum. Eu quero saber exatamente. Que o nome de Deus representa o seu caráter é expresso também no Salmo 22, 22. Então declararei teu nome aos meus irmãos. E no Novo Testamento vocês descobrirão que a grande reivindicação do nosso Senhor, justamente antes de sua morte na cruz, foi: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. João capítulo 17, versículo 6. Mas adiante ele disse: Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Declarar o nome de Deus é dizer a verdade sobre ele. E colocar esta grande verdade acerca do ser de Deus numa forma em que os homens e as mulheres possam apropriá-la e aprendê-la. Desse modo, notemos alguns dos nomes que são atribuídos a Deus nas Escrituras, bem como o significado deles. Em primeiro lugar, vem o nome El. Este significa ser primeiro, ser supremo. Ele contém a ideia de energia e de poder, grandeza. Então, o próximo nome é Elohim, que é plural na forma. Esse também contém a ideia de que Deus é alguém que deve ser temido, bem como alguém que é poderoso. E esse é o nome que Deus geralmente usa quando está falando de si próprio em termos de criação. Então, o próximo nome é Elion, que significa aquele que é sublime e exaltado. Vejam como cada um desses nomes nos fala algo particular sobre Deus, como é usado na narrativa, como se destina a comunicar uma impressão particular em relação à pessoa e à personalidade de Deus. Em seguida vem o grande nome Adonai, significando o Senhor onipotente, o soberano a quem tudo está sujeito e a quem o ser humano se relaciona como servo. É o nome que era, portanto,
frequentemente usado por Deus quando se dirigia aos filhos de Israel. Ora, todos esses nomes descrevem Deus como um Deus transcendente, imenso, sublime, poderoso e exaltado em sua glória. Mas ainda agradecemos a Deus porque ele não se deteve aí, pois lhe aprove apresentar-se com outros nomes que se destinam a demonstrar a relação desse ser excelso, eterno, onipotente com suas criaturas e sua criação. Por exemplo, há o termo Shaddai. Ora, este descreve Deus como possuidor de todo o poder no céu e na terra, mas especialmente aquele que a todo subjuga e a tudo faz que seja subserviente à obra de sua graça. Vejam vocês agora a importância disso. Esse nome descreve Deus em seu poder sobre os elementos, em seu poder sobre a natureza e a criação. Sim, porém não seu mero poder, ele particularmente enfatiza o controle que Deus mantém sobre todas essas coisas para o propósito de sua graça e de sua misericórdia, bem como seu procedimento com homens e as mulheres. Por exemplo, ele controla o vento, a chuva e a neve para que possamos ter alimento para comermos. Eis o significado de Shaddai. Acima de tudo, porém, o nome mais importante e mais significativo em relação a nós é o grande nome Yahvé ou Yahvé. Esse, a própria Bíblia nos diz, de todos é o nome mais excelente. Ele significa Deus se chamando de Eu sou o que sou, ou vocês podem traduzir como Eu serei o que serei. E ambos são verdadeiros. O nome transmite, portanto, sua imutabilidade, especialmente sua imutabilidade em relação com seu povo. Talvez a melhor forma de mentalizá-lo seja esta, que o nome contém o significado de que Deus é o ato existente, eu sou quem eu sou, ou eu serei quem eu serei, que não obstante se revela ao seu povo. Ele contém ambas as ideias juntas. Daí vocês podem descrever esse nome Jeová como o grande nome pactual de Deus. Vocês descobrem a Bíblia dizendo que Deus entrou em alianças com seu povo. Ele fez uma aliança com Adão, ele fez uma aliança com Noé, ele fez uma aliança com seu próprio filho. Deus é um Deus que faz alianças. Ele promete, ele se compromete a fazer certas coisas. Ora, quando ele procede assim, geralmente vocês descobrem que ele se chama pelo grande nome Jeová. E quão magnífica concepção é essa? Esse ser onipotente a quem adoramos, que é em si mesmo autoexistente, todavia decide revelar-se e evidentemente vincular-se a meras criaturas temporárias como nós, a quem ele trouxe a existência. No entanto, vocês descobrem nas escrituras que certos termos qualificativos são com muita frequência adicionados a esse grande nome, Jeová. Então, por exemplo, o nome Jeová Sabaote, ou o Senhor dos Exércitos, em 1 Samuel 1,3. Tem havido acirrada discussão em torno do significado do nome Sabaote. Há quem diga que ele significa as estrelas no céu, outros afirmam que ele significa os exércitos de Israel. No entanto, creio que estaremos provavelmente mais seguros tomando como exércitos, como se referindo aos anjos. Ele é onipotente e autoexistente, aquele que é o Senhor de todas as hostes angelicais. Em seguida vem o nome Jeová Jireh, o nome com que Deus se apresentou a Abraão quando estava para oferecer seu filho Isaque. A provisão para o sacrifício, o carneiro, foi encontrada na moita e Abraão falou esse nome, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Em seguida, Deus apresentou-se a Moisés com outro nome, Jeová Ropen, ou o Senhor que sara. Deus disse ao povo depois de adoçar as águas amargas de Mará para ele: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante de seus olhos, inclinares teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu, Senhor, que te sara. Êxodo 15:26. O próximo nome é Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira. Os filhos de Israel haviam combatido o inimigo, e Deus lembrou-os de que estivera com eles, que estaria com eles. Ele seria a sua bandeira sobre a qual venceriam e prevaleceriam. Êxodo 17:15. Prosseguindo, achamos o nome Jeová Shalom. Foi o nome por meio do qual Deus se revelou a Gideão. Vocês o encontrarão em Juízes 6:24. Ele significa o Senhor envia paz, o Senhor nossa paz. Ele é o Deus da paz. Foi na qualidade de Deus da paz que ele trouxe novamente dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. E ele havia se revelado como o Senhor da paz lá nos dias dos juízes, quando a lei não vigorava. Em seguida havia um nome muito famoso, Salmo 23, o Senhor meu pastor, Jeová Roé,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em Jeremias 23:6 encontrarão Jeová Deus, ou o Senhor é nossa justiça. Vocês encontrarão em letras maiúsculas em muitas Bíblias o Senhor justiça nossa. E em seguida veio Jeová chamando. O Senhor está presente. Encontrá-lo em Ezequiel 48:35. O Senhor está ali. E assim vocês descobrem que cada um desses nomes leva consigo uma grande e maravilhosa significação, transbordante de conforto e consolação. E o propósito, em certo sentido, de proclamar e explicar a Escritura é que esses nomes de Deus, em seu sentido e importância, nos sejam realçados. Como nosso bendito Senhor Jesus Cristo mesmo disse, manifestei o teu nome aos homens de que o mundo me deste. João 17:6. Ele estivera revelando Deus em todas essas características. Estivera ensinando seus seguidores como pensar em Deus e como conhecê-lo. Ele lhe mostrará que Deus não deve ser conhecido ou concedido como se fosse alguma vaga energia. Não, pelo contrário. Deus é pessoal. Como uma pessoa ele age e se revela. É através dos nomes com que Deus se apresentou que ele nos diz esta grandiosa verdade sobre si mesmo. E é quando chegamos a conhecer a Deus, nos termos desses nomes, que encontramos paz, conforto, alegria em crermos nele. Nosso problema consiste em crermos que anunciando Deus que é suficiente, sem realmente nos preocuparmos em descobrir tudo o que ele nos transmitiu sobre si próprio. Mas Deus nos transmitiu toda essa revelação a seu respeito, finalmente se revelou a toda essa coisa e se revelou na pessoa de seu Filho, cujo nome é o mais excelente de todos, o próprio Senhor. Ele é Emanuel, Deus conosco, soberano todo-poderoso, o eterno Deus que habitou entre nós e no tempo. Ora, lamento de ter que deixar esta questão dos nomes de Deus. No entanto, quando lermos as Escrituras e quando meditamos sobre esses nomes, descobriremos que eles nos transmitem uma grande riqueza de ensinamento. Às vezes compreendemos muito pouco desse assunto, e desse modo empobrecemos nossa experiência. Pois bem, tendo dito isto, prossigamos para aquilo que muitos dizem ser o maior, o mais vital e o mais importante aspecto dessa sublime doutrina a respeito de Deus, que é naturalmente a doutrina da bem-aventurada Santíssima Trindade. E mesmo ao considerar o nome de Deus e seus vários atributos, em certo sentido estivermos nos preocupando para esta grande doutrina. Todavia, reconheçam vocês ou não este fato, ninguém pode ler a Bíblia sem necessariamente ver a face com esta doutrina da Trindade. Ora, eu disse mais de uma vez durante o curso dessas preleções que tenho me sentido à semelhança de Moisés diante da sarça ardente, e tenho ouvido uma voz me dizendo: cuidado, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Êxodo 3:5. Muito bem. Se isso é o que sentimos até aqui, quanto mais devemos senti-lo ao considerarmos essa excelente doutrina da Santíssima Trindade, pois ela é, além de qualquer dúvida, a mais misteriosa e a mais difícil de todas as doutrinas bíblicas. Não há outra doutrina que revela tão claramente aquilo acerca do que concordamos desde o início, nossa absoluta dependência da revelação que temos na Escritura. Nenhum ser humano poderia ter conhecido a doutrina da Trindade. Ela vem diretamente da Bíblia e absolutamente de nenhum outro lugar. Os homens e as mulheres têm pensado em Deus, eles têm seus deuses, mas ninguém jamais pensou na Trindade. Outra recomendação que eu faria ao nos aproximar dessa doutrina é que não há nenhuma dúvida de que a doutrina da Trindade é a mais distintiva doutrina da fé cristã. Isso pode soar como surpresa para alguns de vocês, porém espero estabelecê-lo à medida que avançamos. Não lhe ocorre, pois, à luz deste fato, que é algo bastante curioso ouvirmos tão pouco sobre esta doutrina? Falo particularmente àqueles que são cristãos evangélicos, porque temos enfatizado tão pouco esta doutrina. Não tenho dúvida de que a resposta é que ela é difícil, ela é um mistério. Isto, contudo, não serve de excusa. Aliás, cada doutrina que encontramos nas Escrituras deve ser considerada como que oriunda de Deus, e não há nada mais importante do que isso. Receio que esse seja outro exemplo da indolência que nos tem dominado, o anseio pelo conforto, a tendência de tomar como base as experiências e fugir de tudo quanto demanda esforço intelectual. Mas se temos negligenciado a doutrina da Trindade, envergonhemo-nos disso. Ela é, em certo sentido, a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas, a coisa mais espantosa e estonteante que aprove a Deus
revelar-nos sobre si mesmo. O que fazer, portanto, para abordarmos essa doutrina? Começo prontamente afirmando que não devemos tentar fazer isso em termos de filosofia. Faço tal declaração porque muitos acreditam que podem explicar a doutrina da Trindade nesses termos. Eles têm usado exemplos como este, afirmam que a doutrina da Trindade é comparável ao Sol e aos raios emitidos pelo Sol. Outros a têm comparado a semente ao solo e à flor. Vocês veem, dizem eles, a unidade, no entanto, a divisão, ou seja, 3 em 1 e 1 em 3. Todavia, presinto que todas essas tentativas para entender a doutrina da Trindade, filosoficamente, não só nos privam de auxílio, mas ainda se nos tornam provavelmente muito perigosa. Ao meu ver, só há uma coisa a fazer, isto é, reconhecer que estamos diante do mistério que é revelado na Bíblia. Não podemos esperar que a entendamos, não podemos esperar que a aprendamos com nossas mentes. Ela está inteiramente além de nós e acima de nós. Simplesmente podemos contemplá-la com admiração, com temor e com adoração, bem como ficarmos atônitos diante dela. Se me aventurasse a dizer apenas metade de uma palavra filosoficamente, diria que, como já dissemos de passagem, a doutrina de Deus como amor, enfatizando que dos atributos de Deus é o amor, parece-me em si e de si mesma implicar simplesmente uma pluralidade de pessoas na deidade. Se o eterno Deus é amor, então ele sempre amou antes da criação, antes que houvesse tempo. Contudo, a quem ele amou, acaso isso não implica quase que necessariamente numa trindade? Isso é realmente o que a Bíblia ensina, ou seja, que as três bem-aventuranças pessoas da Trindade têm amado umas às outras perfeitamente desde toda a eternidade. Mas vocês não precisariam aceitar isso. Eu simplesmente o coloco diante de vocês como uma breve sugestão. Não, voltemos e olhemos para a palavra e descubramos o que a Bíblia mesma tem a nos dizer. Vocês notarão enquanto a percorrem que não se faz uma única afirmação explícita desta doutrina. Em parte alguma da Bíblia vocês acharão a afirmação em que de que Deus em há três pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por implicação, porém, a doutrina da Trindade, como veremos, será encontrada no Velho e no Novo Testamento. Ela é pressuposta por parte e nos mais improváveis e inesperados lugares. Mas antes de apresentar-lhes tal evidência, deixe-me estabelecer certos pontos que são de vital importância nesta conexão. A doutrina da Trindade não significa que haja três deuses, o que se acha de triteísmo. É preciso que façamos esta afirmação negativa, visto que os unitários estão sempre prontos a acusar os cristãos de crerem em três deuses. Dizem eles, vocês nos chamam unitarianos, nós os chamamos triteístas, com sua doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês realmente estão falando de três deuses. Ora, nós rejeitamos o triteísmo completamente. A ênfase específica, através de todo o Velho Testamento, é que há somente um Deus vivo e verdadeiro. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Essa foi a mensagem constantemente repetida aos filhos de Israel, e ela era absoluta e naturalmente essencial, porque os filhos de Israel eram a única nação no mundo que havia recebido esta informação e esse conhecimento. Estavam cercados por nações que criam numa variedade de deuses. O problema, na época do Velho Testamento, era o politeísmo. As pessoas criam em diversas divindades da guerra, da paz e assim por diante. Baal, Júpiter, Marte, Mercúrio, todos esses eram seus vários deuses. E acima de tudo mais, os filhos de Israel foram chamados a proclamar a unidade de Deus e o fato de haver somente um único Deus. Nosso Senhor, de fato, disse a mesma coisa quando usou as palavras Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não dois. Então vocês descobrirão que Tiago salienta o mesmo ponto. Diz ele, tu crês que há um só Deus? Tiago capítulo 2, verso 19. Assim, pois, enquanto consideramos este grande e bendita doutrina da Santíssima Trindade, finalmente, quer entendamos, quer não, o que estamos dizendo, devemos continuar afirmando que não cremos em três deuses. Há apenas um só Deus. Mas, em segundo lugar, estabeleço este postulado. Embora Deus, em sua natureza mais íntima, seja um só, ele não obstante existe como três pessoas. Ora, já estamos em apuros, não é verdade? Porventura vocês não desejam perguntar-me aqui, você está afirmando que há três pessoas distintas em substância? Se esse é o caso, então tem que haver três deuses? Eis minha resposta. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sou obrigado a dizer isso. Então qual é o problema? Bem, o problema, uma vez mais, consiste na linguagem inadequada. Só podemos falar de pessoas, visto não podemos pensar numa categoria mais elevada do que pessoas
Quando pensamos em pessoas, pensamos em indivíduos, por isso as separamos. Mas quando a Bíblia usa as expressões, obviamente significam algo diferente. Ora, eu não presumo entender. Ninguém entende. As mentes mais excelentes da igreja ao longo dos séculos têm lutado com isso e têm tentado explicá-lo, porém não puderam entendê-lo. Daí nada puderam fazer além do que estamos fazendo agora. Dizem que Deus é um só. Não obstante, este Deus, que é um só, em sua natureza mais íntima, existe em três pessoas. Deixe-me apresentar-lhe a declaração da famosa Confissão de Fé do Westminster, com referência a essa doutrina. Na unidade da deidade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e glória: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Recomendaria insistentemente que vocês adquiram um exemplar da Confissão de Fé do Westminster. Vocês encontrarão ali algumas dessas grandes definições em sua forma mais conveniente. Isso é o que ela diz sobre esta grande doutrina da Trindade, e posso colocá-lo nesses termos: o Pai é Deus, o Filho é também Deus, não dois deuses, mas o mesmo Deus em substância. O mesmo ser eterno é Pai e Filho. Essa deve ser a nossa afirmação. O primeiro versículo do primeiro capítulo do Evangelho de João nos motiva a dizer isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso soa como algo contraditório, porém é verdadeiro. E isso é o que eu estou tentando dizer. O Verbo é Deus, assim como o Pai é Deus. Todavia, não há dois deuses, há somente uma deidade. Novamente, lembro-lhes do que disse nosso Senhor: eu e o Pai somos um. Vocês também encontrarão o apóstolo Paulo dizendo: Cristo é qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 5. Em Colossenses 2 e 9, Paulo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Tito 2 e 13, nos é ensinado que aguardemos a bem-aventurança e esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, não somente o Pai é Deus, mas o Filho também é Deus. Há afirmações explícitas quanto a isso. Contudo, não é só isso. Vocês não podem ler os evangelhos sem descobrir que os atributos atribuídos ao Senhor Jesus só podem ser atribuídos a Deus. Sua eternidade, por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Ele não hesita em dizê-lo. Há também sua santidade, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5,26. E disse também: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, porque dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. João 17,2. Isso só é verdadeiro em relação a Deus. Em seguida temos sua imutabilidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Hebreus 13,8. Lembre-se de que consideramos isso quando tratamos dos atributos de Deus. Venha a seguir sua onipotência. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28,18. Nada lhe é impossível. Então vem sua onipresença. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz ele em Mateus 28,20. E sua onisciência. Deus sabia de tudo, nada lhe era oculto. Ele sabia o que estava numa pessoa e não era preciso que alguém lhe dissesse algo. Vejam João 2,25. Ele conhecia os pensamentos das pessoas. Ele pode dizer a Natanael: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. João 48. Ele podia ler os pensamentos e as imaginações nos recursos mais íntimos dos homens e das mulheres. Foi através dele que todas as coisas foram criadas. Por meio dele que todas as coisas subsistem. Ele afirma que tem autoridade para julgar e que ele será o juiz. Portanto, vejam vocês que esses atributos da divindade e da deidade são-lhe livremente atribuídos. Daí dizemos que o Pai é Deus e dizemos que o Filho é Deus. Sim, porém devemos afirmar também que o Espírito Santo é Deus. Vocês se lembram das terríveis palavras que Pedro dirigiu a Ananias e Safira? Disse ele: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, verso 3 ao 4. Você proferiu mentira, disse ele, contra o Espírito Santo. E visto que você mentiu contra o Espírito Santo, então você proferiu mentira contra Deus. E então somos informados no Novo Testamento sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Disse nosso Senhor: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12,31. E vocês acharão a mesma coisa nas passagens paralelas. Temos também a fórmula do batismo encontrada no final do Evangelho de Mateus: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19.
E a bênção apostólica diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13:13. Portanto, vejam vocês, a Bíblia assevera que o Espírito Santo é Deus, da mesma forma que o Pai e o Filho. Há ainda muitos outros exemplos nas Escrituras, onde as três pessoas referem um a mesmo. Vocês encontrarão Nosso Senhor fazendo referência ao outro Consolador. João 14,16. A quem ele e o Pai iriam enviar, e assim por diante. Há aqueles que têm tentado negar a doutrina da Santíssima Trindade dessa forma. Não há três pessoas, dizem ele. Há somente uma pessoa, há somente um Deus. Entretanto, o único Deus pode revelar-se de diferentes modos. Uma vez revelou-se como Pai, e depois outra vez revelou-se como Filho, e ainda em outras vezes revelou-se como Espírito Santo. E tentam usar analogias para ajudar-nos a entender. Dizem, por exemplo, que o mesmo homem pode ser esposo e pai e pregador, uma pessoa em três relações. Mas a Bíblia rejeita tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo não são meramente modos nos quais Deus se revela. Não. Há três pessoas na deidade. As pessoas se interrelacionam. Cristo falou sobre as outras, dirigiu-se a elas, não se referindo a si mesmo, sim às outras pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, rejeitamos qualquer ensino de que há somente um Deus que se revela de diferentes formas. Além do mais, isso pode ser provado muito conclusivamente, visto que nos deparamos com a Escritura mencionando as três pessoas juntamente. Por exemplo, quando o anúncio foi feito àquela Virgem Maria em referência ao nascimento de seu filho, as três pessoas foram remencionadas: o poder de Deus, o poder do Espírito e o poder do Filho que nasceria. Lucas 1, 26 ao 28. Vocês veem isso novamente no batismo. Lá está o Filho no Rio Jordão. O Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e a voz de Deus, o Pai, foi ouvida. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 13 ao 17. Também nessa conexão, estudem muito cuidadosamente os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Em João 15:16, vocês encontrarão dessa forma: mas quando vier o Consolador que eu de parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui o Filho está falando sobre o Consolador, a quem o Pai iria enviar, e novamente trago à sua lembrança a fórmula batismal e a bênção apostólica. Mesmo no Velho Testamento há muito ensino sobre o Espírito Santo e o Filho. Ora, vocês não esperariam encontrar a doutrina da Trindade exposta tão claramente no Velho Testamento como é no Novo, pela razão que apresentei, a constante ameaça do politeísmo. Mas além disso, vocês obviamente não poderiam ter uma completa nem uma explícita doutrina da Trindade, até que o Filho surgisse encarnado e até que ele enviasse o Espírito Santo. Era somente a partir daí que os homens e as mulheres poderiam possivelmente receber a doutrina, e mesmo agora, como temos descoberto, ela é uma santa e misteriosa doutrina, e difícil de se aprender. Ela, porém, está aí no Velho Testamento. No primeiro capítulo de Gênesis, vocês encontrarão a doutrina da Trindade com bastante evidência, se apenas atentarem para ela. Tomem aquele nome de Deus, Elohim. É um termo plural, Deus fala de si próprio no plural. Vocês estão lembrados do que ele diz sobre a criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Qual a razão disso? Só uma explicação. É por causa da bendita Santíssima Trindade. Então, quando o homem pecou, é afirmado a respeito em Gênesis 13, 22. Eis que o homem é como um de nós. E então, em conexão com a Torre de Babel, em Gênesis 11, 7, lemos: eis, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Finalmente vocês se deparam com Isaías 6 e 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Podem ver que esses termos por si mesmos sugerem a Trindade. E assim vocês podem lembrar-se de que numa das preleções anteriores nos referimos a um anjo do concerto, a quem tantas referências são feitas no Velho Testamento. Chegamos à única possível conclusão, que o anjo do concerto não é nenhum outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Sim, ele se revelou nessa forma. Não era sua encarnação, era uma teofania, um aparecimento do Filho como anjo do concerto. E vocês se lembram também das referências ao Espírito Santo lá no início de Gênesis. Ali nos é dito que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Era o Espírito que capacitava os profetas para falarem. Foi o Espírito que veio sobre Bezalel e o capacitou para trabalhar na edificação do tabernáculo. Êxodo 31, 2 ao 5. E assim vocês percebem que é uma riqueza de ensino no Velho
tanto quanto no Novo Testamento, com respeito a esta grande doutrina da Santíssima Trindade. Deixe-me formular uma última pergunta. Que relação existe entre as três pessoas? A resposta em todas as partes da Escritura é que elas são coeternas, não há subordinação como tal. Quando o filho é chamado filho, não significa que ele esteja subordinado ou como se ele fosse inferior ao pai. O fato de ser o filho significa que ele é igual ao pai, ele é a expressão, imagem de sua pessoa, não subordinado a ele ou diferente dele. Ele é o mesmo que o pai, igual ao pai, de quem é o filho. Muito bem, vou resumi-lo assim. A Trindade tem existido na deidade desde toda a eternidade. A afirmação do credo atanasiano a esse respeito nos dá uma definição perfeita. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não há trideuses, mas sim o único Deus. O Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. E, no entanto, não há três senhores, e sim um só Senhor. Na verdade, como somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma e ser Deus e Senhor, assim somos proibidos pela mesma verdade a afirmar que há três deuses ou três senhores. E de fato vocês não podem jamais ir além disso. A verdade escriturística, a verdade cristã, insiste em nos dizer que há três pessoas, e no entanto, não devemos afirmar que há três deuses. Esse é um grande e eterno mistério. Contudo, e de muitas maneiras, este é um mais glorioso aspecto desta doutrina. Ainda que as três pessoas na Trindade sejam coiguais e coeternas para os propósitos de nossa salvação, você tem o que às vezes se chama a Trindade econômica. Faz uma separação entre as três pessoas e para os propósitos desta obra e desta salvação, há uma espécie de sujeição das três pessoas. O Pai cria, o Pai elege e o Pai planejou a salvação. O Filho foi enviado pelo Pai para efetuar esta salvação. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar a salvação. Ora, essa é uma ideia atordoante, ou seja, que essas três pessoas bem-aventuradas, na bem-aventurança da Santíssima Trindade, para a minha salvação, quiseram dividir assim o trabalho. O Filho se pôs à disposição do Pai e o Espírito se pôs à disposição do Filho. O Espírito não fala de si mesmo, mas testifica do Filho. O Filho não falou de si mesmo, mas recebeu do Pai suas palavras e suas obras, embora fosse igual e eterno à Trindade econômica. De modo que, quanto em certo sentido, podemos dizer que foi o Pai em quem enviou o Filho, e o Filho quem enviou e realizou a obra, e o Espírito a aplicou, devemos ao mesmo tempo dizer isso. Deus estava presente em tudo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando suas transgressões. 2 Coríntios 5,19. Havia uma espécie de divisão de trabalho, no entanto, havia uma unidade em propósito e uma unidade em realizá-lo cabalmente. Ora, eu lhe disse, logo no início, que estaríamos penetrando o maior mistério da Bíblia e da fé cristã, a mais excelsa e a mais sublime verdade. Peço-lhe com sinceridade que não tente entender tudo isso com sua mente. Cumpre-nos receber humildemente e como criancinhas a verdade como nos é revelada. Cumpre-nos prostrar-nos em culto, em adoração e espanto. Ela está muito além de nós, porém é verdadeira. E ela é plenamente verdadeira de uma forma especial para nós e para a nossa salvação.